Boa tarde, deixa eu só botar logo aqui antes que ele interrompa aqui. Então, boa tarde a todos e pensamos sempre, né, que esse espaço de estudo é sempre para facilitar o nosso processo de evolução, porque o estudo serve justamente para isso, né? Daí o Espírito da Verdade conclamar que a gente, espíritas, amai-vos, é o primeiro mandamento, e o segundo, né, instruí-vos. Então, a gente está aqui para falar a respeito de um tema que me deram bem amplo, né? Que assim, vai de forma e ubiquidade dos espíritos, passa por perispírito, como se fosse pouca coisa, e chega às diferentes ordens dos espíritos. Então, é um tema bem amplo, né? Então, a gente vai tentar dar uma pincelada em tudo, e óbvio que a gente não vai conseguir esgotar o tema, nem conseguir de forma nenhuma, né, em nenhum momento, fechar todos os estudos ou suprir todas as coisas. Então, começamos sobre forma e ubiquidade dos espíritos. Uma primeira coisa é que a gente sempre pensa, né, a respeito da própria realidade é que a gente acessa ela e lê ela dentro da gente. A gente sempre se pensa como alguém que meio que recebe as informações do mundo e entende ela lá dentro. E a gente até se descreve assim, não, que a gente recebe, né, não recebe informações do mundo espiritual, por isso a gente não consegue ver, etc. Mas a nossa percepção, ela na verdade é um ato ativo, ela não é um ato passivo, né? Então, o tempo todo ela recria alguma coisa dentro da gente. Vou dar um exemplo bobo para vocês terem uma noção disso. Todo mundo deve conhecer o Mickey, né? O ratinho da Disney. Pois bem, existe um detalhe no Mickey que é muito engraçado, porque as orelhas dele sempre são representadas de frente para o espectador. Então, elas são sempre um círculo. Então, se o Mickey está de lado, são dois círculos, um embaixo do outro. Se o Mickey está na frente, são dois círculos, um do lado do outro. Né? É muito engraçado isso, porque assim, se a gente visse alguma coisa que, para qualquer lado que se virasse, continuasse a ser um círculo, a gente deveria imaginar uma esfera. Né? Porque o objeto, né, o sólido geométrico, todas as projeções dele são um círculo, é uma esfera. Mas ninguém imagina o Mickey com dois balões presos na cabeça. Todo mundo imagina aquela orelhinha de rato típica, né? Só que ela como se voltasse sempre a atenção para o telespectador. E quando a gente vê ele, né, de alguma forma, né, esculpido, né, uma escultura em 3D dele, seja um bonequinho, seja uma fantasia, a gente não cobra isso, diz, não, agora está diferente, a orelha dele está virando. Né? Então, a gente nota como isso é tão ativo que eu olho para aquilo, entendo que é uma orelha e coloco naquilo que eu estou vendo a forma de uma orelha. E não estranho quando eu vejo a orelha propriamente dita. Não digo, não, está errado, não é assim que o Mickey se comporta. A gente olha, lê, entende aquilo como uma orelha e transforma aquilo numa orelha. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, a gente está imprimindo a forma daquilo que acha ser naquilo que a gente está recebendo. A gente recebe informações parciais do objeto, e é sempre assim. A gente entende o que funciona e recria ele dentro da gente. É muito engraçado porque quando a gente fala isso, a gente diz, mas não é assim que o espírito vê as coisas? Não é assim que o espírito ouve as coisas? Porque ele não recebe ondas eletromagnéticas, ele não recebe ondas sonoras para poder ouvir ou ver alguma coisa. Ele simplesmente imprime uma forma aquilo que ele está recebendo de informação, que é justamente o que o Kardec escuta, né, dizendo sobre as comunicações mediúnicas. Não, a gente tem que estudar porque é o médium que recobre de palavras a informação espiritual que ele recebe. Então, se eu não souber o que escrever, eu vou dizer, e André Luiz dá exemplo disso, que eu vi o inferno, que eu vi, né, que eu vi um demônio, eu vou descrever aquilo com o jeito que eu tenho de acessar aquela informação. Eu vou ler a respeito vou dizer que vi um anjo, funciona para o outro lado também. Não, eu vi um anjo, né? Era um ser brilhante, etc. Porque ele brilhava, né? Emitia luz? Não, ele é um ser espiritual, não é a onda eletromagnética que ele está emitindo. O que a gente está percebendo é quanto ele é uma pessoa instruída, quanto ele é uma pessoa que ilumina as coisas, que explica as coisas ao seu redor, e a gente transforma isso numa imagem de um ser brilhante. Então, a gente começa a ter uma primeira questão aí a respeito da forma dos espíritos. Por que espírito tem forma?
E aí, quando Kardec pergunta, né, isso para os espíritos dizem, para você não, para nós tem. E já é uma resposta meio truncada, né? Peraí, mas tem ou não tem? Porque a gente sempre pensa nas coisas como coisas. Então, tem ou não tem uma forma? Tem e não tem uma forma, porque o espírito propriamente dito, ele não tem uma forma, né? O espírito propriamente dito é aquilo que organiza a matéria ao redor dele. E que matéria é essa? Se ele estiver no plano espiritual, a matéria espiritual, matéria quintessenciada, a matéria do fluido vital que ele consegue organizar e estruturar em torno delas. Então, se for um espíritozinho, como eu brinco, né, no pré-2, que nem nós, pré-1, mundos primitivos, pré-2, mundo de provas e expiações, estamos aqui aprendendo a lidar com coleguinha, eu sempre brinco com isso, né? Os sofrimentos do mundo de provas e expiações são referentes às questões entre os espíritos. Então, a gente está no pré-2, aprendendo a lidar com os coleguinhas. E olha que tem alguns que a gente ainda não conseguiu lidar muito bem. Espíritos na nossa faixa de desenvolvimento só se entendem como tendo uma forma. Então, vem aquela descrição bem típica que a gente lê em André Luiz, que assim, a pessoa desencarna, então o corpo dela está lá, ele vê sair alguma coisa que ele mesmo descreve como uma chama, como uma luz, algo que ele não consegue expressar de uma forma melhor nas palavras humanas, mas algo que ele vê como algo sem forma, por isso uma luz, por isso uma chama, algo que a gente não consegue capturar a forma daquilo. E depois disso ele vê ir se agrupando ao redor daquilo elementos que são tirados do próprio corpo e elementos que estão na própria natureza ao redor, e isso vai formando um outro corpo que só quando ele está completamente formado o espírito desperta. A gente é tão atrasadinho que sem forma a gente acha que não existe. Então, a gente tem forma? Tem. A gente molda um corpo igualzinho ao que tem. A gente vai desencarnar e vai fazer um outro corpo igualzinho e muitas vezes impondo a esse corpo, inclusive, as dores e sofrimentos que a gente tinha antes de desencarnar. Então, sim, a gente ocupa um determinado lugar no espaço porque a gente forma um corpo quase que concreto. Não é concreto porque a matéria do perispírito é de outra ordem, a gente já vai falar isso mais na frente, né? E aí, continuam as questões. Então, já que o espírito é essa coisa que, ao mesmo tempo, né, não tem forma, não tem limite, e tem um limite, porque a gente sabe muito bem que, à medida que a gente vai evoluindo cada vez mais esse corpo espiritual, né, esse perispírito, vai se tornando cada vez mais sutil, mas ele continua existindo, então fica outra questão, tá bom, e como é que os espíritos se deslocam? Eles vão andando até algum lugar, eles vão se deslocando até lá. E é muito interessante, porque aí Kardec escuta dos espíritos, de novo, uma resposta até bem inesperada, porque ele vai dizer assim, olha, às vezes sim, às vezes é isso mesmo. Às vezes o espírito percebe o espaço transcorrido para chegar do ponto A até o ponto B. Então, por vezes, ele está tão, né, preso à matéria que ele se imagina transcorrendo esse espaço, se deslocando pelo mundo dessa forma. André Luiz, quando sai do nosso lar e vem para outra colônia, Regeneração, se não me engano, que é o nome da colônia, mais próximo ao plano terrestre, ele passa por uma região que ele diz de escutar um ruído como se fosse um rio. E aí a gente entende bem aquele mito de, né, que existe um rio separando o mundo dos vivos do mundo dos mortos, que tinha um barqueiro, etc. E aí ele assim, dá a entender que esse rio seria a própria ionosfera, que é uma região da nossa atmosfera onde tem interferência eletromagnética bastante grande. E, obviamente, termina sendo sentido pelo perispírito dele, como se fosse esse ruído de um rio. E, assim como ele sentia assim, desde a antiguidade, a gente também sentia assim, e representava isso desse jeito, né? Então, tem vezes que ele tem a consciência, ele percebe que está saindo de um local físico e se deslocando para outro local mais perto da crosta terrestre, mais próximo, e ele entende que teve uma distância. E outras vezes, não, porque isso a gente sempre fica em dúvida. Mas se o espírito, né, está em algum lugar, se ele tem localização, etc., como é que ele pode, por exemplo, né, se manifestar em mais de uma reunião ao mesmo tempo? Né? Porque a gente vive ouvindo isso. E vira e mexe tem algumas questões sobre isso que a pessoa diz, não, mas
tem a falange que atua em nome daquele espírito. A gente diz, poxa, mas a pessoa vai lá e diz, eu sou o fulano de tal, e aí como é que é isso? Como é que ele está se identificando com o nome do outro? Será que é isso mesmo? Né? Aqui no nosso mundo encarnado, a gente não pode fazer isso. Isso chama falsidade ideológica. Se eu tiver eu sou o fulano de tal, não, eu tenho que dizer, eu estou aqui em nome de fulano de tal. Mas aí já vem as questões todas. Quando eu chego lá, imagine se o espírito chegasse, se eu estou aqui em nome de fulano de tal, será que o médium ia entender isso? Ou o médium ia entender que eu era ele? Ou será que eu também estava sendo médium entre aquele médium dali e o espírito que estava? Porque isso também é uma sequência, também é um conjunto de propagações, né? Então, assim, o espírito, que quanto mais evoluído seja, ele é capaz de prestar atenção a mais de um espaço ao mesmo tempo, apesar de não estar nesses locais. Então, ele pode estar em um local fisicamente, né, e estar prestando atenção a mais de um local. Ele não se divide para ser dois. Ele é um só ainda, mas ele consegue prestar atenção ao que está acontecendo em mais de um local. A gente já vê isso ocorrer, inclusive, com médiuns, né? Existem médiuns mais conhecidos, até Eurípides Barçanufo é um dos casos, né? Que tem uma cena famosa que ele estava dando aula e ele, de repente, fica bem lento, ele começa a ficar lento, meio parado, quase como se estivesse cochilando, né? E daqui a pouco ele meio que desperta e avisa, olha, vem o fulano de tal aí me chamar para atender a esposa dele, que tá tendo um parto. Ele era médico. Né? Então, assim, e aí ele diz, mas eu não vou precisar ir, porque eu já estive lá e já fiz o parto. E é o que ocorre. Quando o cara chega a cavalo, ele diz, não, mas eu já fui lá fazer o parto. Ele diz, não, só não pode, é uma estrada só. Não dava para o senhor ter passado por mim e eu não ter visto. Então, óbvio que o senhor não foi lá. Ele pega ele, carrega ele para casa dele. Quando chega lá, a mulher diz para ele, seu Eurípides, de novo aqui, está tudo certo, a criança está bem, não tem nenhuma necessidade. Ele tinha feito uma bilocação, ele tinha desprendido seu perispírito e materializado o perispírito naquele local, né? E fez o parto daquela pessoa e voltou ao local. Então, ele estava em dois locais ao mesmo tempo? Não, ele estava fisicamente ali no corpo. A atenção dele, literalmente, se concentrou em outro local e ele formou uma projeção dele naquele lugar. Mas isso cobrou a atenção dele de algum jeito. Tanto é que ele fica meio lentificado, ele fica com isso. Óbvio que Eurípides, por mais evoluído que seja, ainda é um espírito que está encarnando na Terra, ainda está no pré-2. É um dos melhores alunos, mas ainda é do pré-2. Quem estiver lá para frente na universidade, já no pós-graduação, vai conseguir fazer coisas muito mais extensas do que isso. A gente entende isso, né? Então, assim, o espírito realmente não se divide, ele consegue prestar atenção em mais de um local ao mesmo tempo. Então, não é uma ubiquidade, literalmente, não é algo como se fosse se dividir em dois e se expressar ao mesmo tempo em dois lugares. É a atenção dele que está dividida. Né? E aí a gente começa a entender melhor isso, porque a gente também lê isso em função das próprias comunicações. Se alguém está falando comigo de uma forma próxima, de uma forma acolhedora, etc., eu termino imaginando aquela pessoa ali do meu lado. Não vou imaginar ela longe. Imagina quando é um espírito que a informação é o que passa, né? Eu vou cobrir isso com uma imagem de que ele está ali ao meu lado. É bem interessante isso, porque uma das questões com relação a deslocamento de espíritos é a questão da velocidade que eles podem, né, se fazer isso. E é bem engraçado porque a gente, quando pensa em velocidade, aí os físicos, né, deitam e rolam, porque assim, bom, mas a velocidade da luz é o limite e tal. Aí o livro dos espíritos vem trazer assim, os espíritos se deslocam na velocidade do pensamento. E a gente fica o que é a velocidade do pensamento? Porque a física hoje vai dizer que nada vai se deslocar mais rápido que a luz, inclusive a informação também não conseguiria passar dessa velocidade, né? Mas o que foi acontecendo? A gente está com o Livro dos Espíritos, foi publicado há 165 anos atrás. É muita coisa. Naquela época, se alguém fosse falar de alguma coisa que não fosse conhecido, e aí eu vou frisar, a velocidade da luz já era até conhecida naquela época, né? E é muito engraçado porque ela se remete a uma história
que tem a ver com Júpiter, onde os espíritos muitas vezes descrevem que existem, né, os espíritos mais evoluídos, etc. Um astrônomo, em 1700 e pouco, estava medindo o tempo que levava o trânsito de uma Lua em Júpiter e notou uma variação, né? Eram, parece, 42 horas para dar a volta, só que de época em época se aumentava ou diminuía de 11 minutos. Ele não conseguia entender por quê. E aí ele propôs, né, dizendo, não, pois olha, isso só pode ocorrer se a luz não se propagar de forma imediata, mas sim se tiver velocidade. E ele fez a continha lá, né, fez a distância e tal, de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade que até hoje a gente utiliza. Então, ele lá em 1700 já pensou que a luz não se propagava de uma forma imediata, e que sim, ela ia ia se propagando com uma determinada velocidade. Então, vem o problema assim de, poxa, mas então o que seria? Os espíritos só se propagariam na velocidade da luz? Porque na velocidade da luz é muito lenta, né? Digamos assim, para ir de se a gente acompanhar, entre aspas, um fóton viajando, ele leva mais de 9 horas para sair, né, do sistema solar e sair, passar de Plutão. Quando fala da nuvem de Oort, que é lá mais longe, a gente mandou o objeto que já foi mais longe, ainda não chegou nem lá perto. Então, assim, como é que seria? Se isso fosse muito lento, não dava para se pensar em espíritos que se comunicassem e se organizassem a nível de galáxias, a nível de planetas. Isso seria impossível. Ele ficaria restrito. Aí a gente vai dizer assim, puxa vida, vim para uma reunião espírita, estão falando de física? Porque é justamente sobre isso que a gente muitas vezes tem que pensar para poder entender o que estava dito. Mas hoje, por exemplo, já se fala de outra coisa, que as partículas, no fim das contas, elas sofrem uma coisa que se chama de emaranhamento quântico. E aí, duas partículas respondem a mesma coisa de um jeito mais rápido do que a velocidade da luz. Então, dependendo do vínculo, e olha a leitura que eu estou fazendo com isso, provavelmente, se alguém ouvir isso muito tempo para lá, vai reclamar que isso é um pensamento atrasado. O vínculo entre as partículas viaja mais rápido do que a própria velocidade da luz. É verdade, a gente sabe disso, né? Senão a gente não teria um grupo de espíritos se organizando para cuidar da formação do nosso sistema solar, porque não daria para ter comunicação assim. Então, a gente começa a pensar sobre qual é a natureza, no fim das contas, do espírito, não do perispírito, mas do espírito. E a natureza do espírito é justamente da de organizar. Ele não é matéria, ele é informação, no fim das contas. E hoje a gente entende isso, né? Porque a gente está falando aqui através de um determinado, né, equipamento que tem não sei quantos megabits por segundo de velocidade. Um bit é uma unidade de informação. Naquela época, 165 anos atrás, se alguém falasse de informação como quantidade, a pessoa ia dizer, como é que é? Não, informação não é quantidade. Informação não ocupa espaço. Não ocupa espaço, de fato. Mas ela organiza as coisas em torno dela. Ela justamente faz com que funcione. O espírito é justamente essa vontade, essa organização que se impõe sobre a matéria e faz com que ela funcione de uma maneira orquestrada, seja a matéria no plano espiritual, seja a matéria aqui no plano material. Ficou engraçado, mas duplicado, mas é exatamente isso. A gente vai fazendo com que a matéria do nosso corpo seja trocada. Não tem a coisa mais velha que eu tenho no meu corpo, normalmente tem em torno de 10 anos, que são o cálcio nos grandes ossos. Todos os outros átomos já entraram e saíram, já foram de volta para o planeta, já voltaram. Eu não tenho o mesmo corpo que eu tinha antes, porque eu fui trocando isso. E é claro que eu fui trocando, porque senão eu teria que ser imutável, como uma coisa. Para que haja um processo de eu nascer, crescer, até mesmo de mudanças de envelhecimento, é preciso que eu vá trocando a matéria, é um processo. A gente recebe matéria e deixa a matéria sair. O que fica? A forma. O que a gente reconhece é a nossa própria forma. O que eu digo sou eu é a forma que se mantém. Não é a matéria. A minha pele já trocou nos últimos 2 dias. Eu reconheço como a mesma. Eu digo, poxa, mas essa é a minha pele, é a mesma pele. Não, já trocou tudo. Todas as células já caíram, né?
viraram comida de ácaro, já foram embora, e outras tantas tomaram o lugar delas, já estão caindo, e a gente continua mantendo a mesma forma. Essa forma é orquestrada pelo Espírito, e não é à toa que hoje a gente termina estudando e falando de doenças psicossomáticas, né, de outras questões assim, que são literalmente o espírito provocando mudanças no próprio corpo, né? E não é nem não estou falando nem de uma doença que seja uma conversão histérica, como a gente chama de psicologia. Não é doença imaginada, existem doenças concretas, né, que vão produzir efeitos concretos dentro do corpo, e esses efeitos concretos foram provocados simplesmente pela própria vontade daquele espírito que está ali, né? Então, é bem interessante. Eu falei que era interessante a questão de Júpiter, porque é assim, né? A gente vê várias discussões falando, não, porque eu fui a Júpiter e conheci os espíritos mais elevados que estavam aqui. E é sempre muito interessante, porque se eu for um outro planeta, que nome eu vou dar para esse planeta? Eu vou dar o nome de um planeta que eu conheço, né? Até porque hoje em dia a gente sabe que Júpiter é um gigante gasoso, não tem superfície em Júpiter, né? Os espíritos podem estar lá, mas não tem onde eles ficarem, né, terem corpo para poder andar para aqui e para lá. Isso é uma visão que a gente tem distorcida do próprio plano espiritual, que a gente termina dizendo, não, do jeito que era aquilo, grande como era, deve ser Júpiter, e a gente põe lá em Júpiter, né? Eu lembro desse, eu citei de novo o livro, e a pessoa disse, não, mas tem esse livro até aqui na biblioteca do centro, né? E tem um livro em que Maria descreve Marte. E, obviamente, não é Marte como depois a gente fotografou, né? Tinha outras coisas ali que as descrições são truncadas porque a gente imagina onde está, né? Se me colocarem numa cidade que eu não sei qual é, eu vou olhar em torno, vou ver o tipo, como são as pessoas, vou ver que idioma estão falando, vou ver, eu estou numa cidade tal, mas pode ser que não seja, pode ser que eu esteja em outro local completamente diferente. Assim também é no plano espiritual. Se me levarem para um outro planeta e me disserem aqui é um outro planeta, eu vou tentar descobrir qual é, imaginando pelos meus conhecimentos. Sou eu que vou vestir isso de informações, né? Então, terminei adiantando a segunda parte da história, que é a própria questão do perispírito, né? Perispírito é um termo que o próprio Kardec criou, né? Ele vai falar exatamente que ele comparou com a ideia do fruto, onde tem a semente e tem o periesperma, que é a parte que recobre a semente. E aí, a exemplo disso, ele pensou que existe algo que é semimaterial que envolve o espírito, então ele deu o nome de perispírito. Pois bem, mas isso é central, especialmente para a doutrina, né? Para um monte de coisa que a gente faz. Porque, assim, a gente aplica passe. Quase toda reunião pública normalmente tem passe, né? Às vezes tem tratamentos que são só por passe. O que está sendo feito ali, né? O que está sendo feito é justamente uma reestruturação pela vontade do espírito que está coordenando o trabalho e do médium, do perispírito de quem está sendo beneficiado. E essa reestruturação é capaz de ser muito curadora. É só a gente pensar assim, a natureza toda se desenvolveu para que os corpos dos animais respondessem às mais diversas agressões do ambiente, seja de temperatura, seja de bactérias, seja de fungos. A gente tem um sistema imunológico que foi ajustado durante 4 bilhões e meio de anos para chegar nesse momento e dar conta de todos os outros companheiros de encarnação aqui no planeta, né? Todos os seres vivos aqui trocam coisas e se mantêm no equilíbrio. A nossa saúde e doença é literalmente um balanço entre aquilo que eu tenho de patógenos dentro de mim e aquilo que eu consigo dar conta deles. Então, o tempo todo eu tenho bactérias, eu tenho vírus, eu tenho vários seres vivos que estão literalmente convivendo comigo, né? É muito. Só de bactéria a gente pode contar aí 2 quilos dentro da gente, né? Então, é bastante coisa de seres vivos. E eles vão convivendo num processo, num equilíbrio. Se eu mantenho isso sob controle, eu estou na saúde. Se algo perde o controle e começa a ser muito, a se proliferar muito, eu termino tendo uma doença, seja lá do que for, né? Isso vai desde um cravo que eu tenho, porque o grupo de ácaros que habitava aquele poro, né, perdeu o controle e cresceu demais, né? Ou problemas intestinais por conta de vermes,
ou, né, seja o que for, ou uma pandemia por conta de um vírus que a gente ainda não tinha sistema imunológico que desse conta. Então, o tempo todo existe um balanço entre agressões que ocorrem ao corpo e respostas dela. Então, a gente começa a entender por que os espíritos dizem, olha, não tem nenhuma doença, mesmo as infecciosas, que não comecem se não começar antes no perispírito. Por quê? Porque enquanto eu não atrapalho esse processo, a gente dá conta de coisas que são impressionantes, né? Então, se a gente pensar na vida, na natureza, na vida dos animais, etc., a gente percebe o quanto eles sofrem agressões contínuas, né? E vivem em ambientes que são muito agrestes, né? E literalmente com muito ataque ao organismo, e dão conta de tudo isso. O que ocorre com a gente? A gente muitas vezes não dá conta dessas agressões, e sejam elas, né, físico-químicas ou biológicas. A gente não dá conta dessas agressões porque, de um jeito ou de outro, na nossa programação espiritual, inclui passar por uma determinada coisa. Então, a gente literalmente termina sofrendo alguma doença e, às vezes, não sabe por quê, às vezes tenta equilibrar e isso não funciona, e outras vezes a gente dá conta com uma facilidade enorme. Isso vai até as próprias doenças que são degenerativas. O que são doenças degenerativas? Esse corpo que a gente habita foi feito para viver muito menos do que a gente vem vivendo. Na natureza, a gente viveria uns 30 anos e, a partir daí, já estaria indo, o que bate com a idade média da humanidade, a expectativa de vida média da humanidade nos períodos antes mesmo da ciência se estabelecer. Né? Então, era em torno de 30 anos. Então não tinha ninguém que ficasse velho naquela época? Tinha uns sobreviventes que conseguiam chegar a uma idade bem avançada, mas eram muito poucos. A maioria tinha morrido de sarampo, catapora, varíola, todas as doenças que sempre mataram muito. À medida que a gente foi trazendo substâncias, trazendo coisas que puderam curar a gente, passou a ter uma sobrevida muito maior. Então, hoje em dia, a gente já está nos 70 e poucos anos de vida média para a humanidade, indo cada vez mais. Alguns cientistas advogam que a gente vai conseguir chegar até os 120 anos, outros dizem que não, que isso não tem um limite definido assim, mas a gente vem vivendo muito. O resultado disso é que a gente passou a ter doenças que são resultado do desequilíbrio dos processos internos. Então, por exemplo, a gente controla, através da força que a gente faz das nossas artérias, a pressão arterial, porque a gente tem que compensar isso direitinho, porque tem uma bomba bombeando sangue ali, o sangue precisa chegar a todos os lugares e retornar. Então, a gente aumenta e diminui esse fluxo, apertando e diminuindo as artérias. Num processo evolutivo, tem que, quando a gente está precisando fugir ou lutar, as artérias se apertam para sobrar mais sangue nos músculos para poder haver, né, mais energia para você fazer essas coisas. A gente começa a ter esse processo o tempo todo, que é literalmente a ansiedade. Quanto mais ansioso, mais a gente está preparado para uma luta que nem sempre acontece. E aí a gente começa a ter pressão alta, por exemplo, né? E aí o natural é que, com o tempo, com a exposição a toda sorte de problemas que a gente tem durante a vida, a gente vai deixando isso ativado. Então, a gente passa a não ter esse controle bem. E assim vai, com o controle da quantidade de glicose no sangue, muitas vezes da diabetes, com vários outros controles, e entre eles o controle da reprodução celular. Falei que as células são trocadas permanentemente. Então, quando ocorre uma reprodução celular, eventualmente ocorre a geração de células que estão funcionando de forma errada. E tem sistemas de controle que vão lá, simplesmente digerem essas células, liberam os nutrientes de novo para se formar uma nova célula. À medida que a gente vai ficando mais velho, esse processo começa a acumular erros e muitas vezes surge um tumor, surge um câncer, que é justamente o resultado desse processo de não ter tido um controle de qualidade nesse processo. Então, assim, como é que funciona essa ligação entre o material e o espiritual? Como é que a vontade do espírito se expressa no corpo? Como é que eu controlo cada célula minha? Eu controlo através do perispírito, que eu vou formando
a cada instante, desde o momento que eu vou encarnar. Quando espírito e óvulo se juntam, ele começa já a administrar toda a divisão daquelas células. Ele vai fazendo isso. Então todo espírito tem que saber muito de genética, de citologia. Não. É um processo que já é natural. E a gente já vai fazendo isso a cada instante que a gente vai crescendo, e a gente vê isso se expressando na gente, né? Então, esse envoltório, esse invólucro fluídico, sem material. Por que fluídico? Né? Vou voltar lá, lembra? Ele é formado a partir de elementos do mesmo planeta. Daí a gente sabia muito bem que se eu precisar sair de um planeta e ir para outro planeta, eu vou ter que abandonar meu perispírito aqui e formar um outro perispírito lá. Né? Daí os espíritos poderem se transportar de um planeta para outro sem estar limitado à velocidade da luz. Né? Não é, eu não levo matéria daqui para lá. Eu vou como espírito e lá eu formo meu novo perispírito. Né? Então, ele não é idêntico. Em cada mundo ele vai ser formado, né, dos elementos daquele mundo. Então, a gente precisa trocar de perispírito quando vai de um mundo para outro. Né? Então, já viu que quando tem migração espiritual, deve ser assim meio que como se fosse uma fábrica de roupa, né? Porque a gente precisa criar novos perispíritos para todos aqueles espíritos que estão chegando. Brincadeira minha, porque a migração ocorre de forma contínua, né? O tempo todo ela vai acontecendo. Aqueles espíritos que estão mais desenvolvidos do que comporta naquele planeta vão para planetas mais evoluídos. Aqueles que estão menos desenvolvidos do que comporta aquele planeta vão para planetas menos evoluídos para ajudar a evolução desses outros planetas. Bom, e é através do perispírito que a gente vai fazer ecoar no espírito todas as nossas percepções. Então, assim, quando eu vejo alguma coisa, quando eu ouço alguma coisa, quando eu sinto alguma coisa, na verdade, meus neurônios convertem essas informações que são físicas, são químicas, etc., levam para o cérebro que faz ecoar no perispírito as próprias percepções. Então, a gente sente como espírito o eco dessas percepções através desse envoltório semimaterial. Daí ele precisar ser semimaterial, porque ele precisa se comunicar com o espírito, que não é matéria, e precisa se comunicar com o corpo, que é matéria. Então, ele precisa estar nesse meio do caminho. É ele que leva essa informação de um lado para o outro. É ele que funciona enquanto balança para isso, né? Para fazer com que o espírito possa sentir exatamente o que está ocorrendo com o corpo. Claro que vem muita gente perguntar, puxa, mas então quando a gente desencarna, o que acontece? A gente vê às vezes espíritos que estão do lado da sua sepultura e sentindo o corpo ser comido pelos vermes. Não, na verdade, eles não estão sentindo isso. Eles estão imaginando isso. Né? E como já falei de início, a gente sente aquilo que a gente recria no cérebro, recria a gente informa o espírito que está ocorrendo. Então, um corpo desencarnado não consegue ter mais percepção neuronal. Ele não vai sentir nada acontecendo com ele. Mas o espírito está ali do lado vendo algo acontecer, percebe isso e informa e sente como se estivesse ocorrendo. Mas percebam que é uma imaginação dele. Daí, muitas vezes, as pessoas sequer veem o momento da própria morte. O mais comum é que o espírito não esteja consciente no momento da morte, justamente porque isso dificultaria muito esse processo. Né? Hoje estou citando muito André Luiz. Eu lembrei de um caso que tem de uma moça que desencarna e o noivo vai buscá-la, né? E ele fica tentando, né, chamá-la para ela vir com ele, para poder ir para uma colônia espiritual, e ela cada vez se agarra mais ao corpo. Aí um espírito protetor pede que ele se afaste, se apresenta para ela, ela vira para ele e diz, doutor, que bom que o senhor veio. Eu estava vendo o fantasma do meu noivo. Assim, ela não tinha sequer consciência que tinha desencarnado, ela já tinha montado seu corpo espiritual. Já estava pronto para se expressar no plano espiritual, mas não conseguia perceber isso, e aí com isso ficava com medo da presença de um ente querido. Ela dizia, não, é um fantasma. Eu não quero ver fantasma nenhum, não. Pelo amor de Deus, eu estou viva. E aí mostra que a gente tem muito pouca percepção da morte nesse momento. Entre outras coisas, porque a gente passou anos vinculando as percepções aos sentidos.
Quando isso se desvincula, eu preciso reaprender a perceber o mundo que está ao meu redor, e não é mais só o mundo material, mas perceber isso justamente com os outros sentidos, que são os sentidos espirituais. Eu não vou ver mais com os olhos, eu não vou ouvir com os ouvidos, eu não vou precisar de luz para poder enxergar alguma coisa, eu não vou precisar de som para poder ouvir alguma coisa. Eu estou trocando informações através do próprio pensamento. Só que eu preciso acostumar isso de novo. Enquanto eu não acostumo, eu fico nesse estado de turbação que, às vezes, a gente vê espíritos falando que não sabem nem que desencarnaram. Já fui adiantando, assim, relação com o corpo físico, né? Então, assim, o perispírito é literalmente esse condutor, né, que leva as informações do ambiente para o espírito e trazem no sentido oposto também. Sim, porque a gente só pensa na percepção, mas a ação também é modulada da mesma forma pelo perispírito, né? Quando eu comando minha mão para fazer um movimento, eu preciso botar em movimento uma série de estruturas físicas, né, que são comandadas por uma série de comandos elétricos, químicos, etc. E tudo isso é colocado em movimento pela vontade do espírito, através do perispírito. Então, a gente atua no corpo nos dois sentidos, tanto no sentido da ação quanto no sentido da percepção. À medida que a gente vai evoluindo, o que vai acontecer com o perispírito? Lembra que eu falei que o perispírito é formado por matéria de cada mundo. Então, à medida que a gente vai para um mundo mais evoluído, a matéria também ali vai ser mais sutil, né? A gente vê a descrição dos mundos perfeitos lá quando em Kardec, eles falam que a relação dos espíritos encarnados com desencarnados é constante, porque eles passam a perceber o mundo espiritual também, já que a matéria já é mais sutil. A matéria nos mundos perfeitos já recebe impressões do próprio plano espiritual, como a nossa também recebe, né? Mas eu brinco, às vezes, assim, tem muita gente que é que nem eu, mede um porta. Para poder ouvir alguma coisa, tem que bater em mim. Senão eu não escuto, não percebo, né? Mas todos nós somos médios, todos nós estamos permanentemente em contato com o plano espiritual, todos nós estamos sendo permanentemente intuídos pelos nossos mentores e pelos obsessores também, né? A gente que escolhe para que estação a gente vai sintonizar. Então, à medida que a gente vai evoluindo, essa relação com o mundo espiritual se torna cada vez mais patente. Cada vez a mediunidade se torna mais presente para todas as pessoas. Não tem mais alguém que vai dizer, não, eu não sou médium, não acredito no mundo espiritual, né? Apesar de que eu já vi pessoas que conviviam com médiuns que dizer, não, eu não acredito no mundo espiritual. Eu dizer, mas não entendi, você acha que a pessoa está fraudando alguma coisa? Não, que é isso, ele é uma pessoa super honesta, não ia fraudar. Mas então você acredita no que está acontecendo de mediunidade ali? Não acredito. Eu falei, mas aí não consegui entender. Mas é assim mesmo que a nossa cabeça funciona, né? Se a gente não quer entender alguma coisa, não adianta ter provas daquilo, porque a gente simplesmente diz que não. Kardec vai chamar a atenção. O cara é cético? Deixa ele ser cético. Daqui a pouco ele vai ser convencido, tanto faz. Né? Assim, daqui a pouco coisas vão acontecer com ele, ou coisas vão acontecer com o planeta, ou ele vai estar em outro planeta, onde ele vai se dar conta das necessidades de entender essas sutilezas do mundo espiritual. Porque, por enquanto, ele ainda age de uma forma muito sutil, né, gente? A gente é intuído, a gente é sugerido de algumas coisas, que é como funciona a maioria da mediunidade das pessoas. Para alguns outros, não, já é mais fácil, e aí a gente entende por que é do corpo a mediunidade. Já é mais fácil para ele dar uma forma àquela informação que ele recebe de forma sutil. Então, dependendo da via, do órgão que essa pessoa tem mais facilidade para isso, ela vai dar uma forma para aquilo que ela recebe. Então, o médium vidente vai enxergar alguma coisa, o médium audiente vai ouvir. Não, o médico psicógrafo vai mover a mão escrevendo coisas que ele, às vezes, não sabe nem o que é. E o médium que funciona pela via intuitiva vai escrever aquilo, dando forma daquele jeito, né? Muito bem, então, estamos bem de tempo, tem 15 minutos ainda já. Estou entrando na parte terceira, acho que eu consegui resumir bem as coisas.
diferente ordem dos espíritos, né? Então, vamos lá de cara, assim, a gente já começa, quando fala de diferente ordem, já a se dar conta de uma coisa que, para a maioria de nós, os espíritas, é óbvio, mas pode ter gente que esteja chegando, né, de início aqui. Espíritos evoluem. Sim, evoluem. A matéria existe justamente para isso, né? Eu brinco assim, que a matéria é praticamente um ovo para os espíritos. A gente encarna para poder aqui, restritos pela matéria, né, envoltos nessa densidade que a matéria dá, a gente possa ir exercitando as nossas coisas para poder entrar em contato com todas as nossas potencialidades. Sim, porque quando a gente olha para o que Jesus fez, né, já viu que a gente pode fazer coisa dessa. E cá para nós, se a gente pensar na nossa juventude, se deixasse todo mundo poder transformar água em vinho, o negócio não ia ficar bom, né? Ia ser meio complicado. Então, assim, a gente precisa ter um tempo de restrição para aprender as coisas. É bem exemplo do que ocorre na infância em cada encarnação. Eu estou vindo de uma outra época, onde eu vivi outras coisas, onde estava em outra sociedade, digamos assim, porque se a gente pensar 50, 60 anos encarnado, mais um tempo lá até conseguir se dar conta. Eu encarnei no outro século, sem dúvida. Bom, outro século agora é fácil, né? Mas eu estou falando de lá, 2 séculos atrás, vou brincar assim. Eu encarnei no início do século XX, com certeza, na minha outra vida, né? E olha que estou sendo bonzinho, que provavelmente foi no final do 19. Eu nasci em 60, né? Então, bota aí um tempinho antes, vai dar. O resultado disso é que eu preciso de um tempo para me readequar às normas da sociedade. Se é assim, de uma encarnação para outra, né? Imagine como é quando a gente tem que evoluir, quando a gente vai mudar de planeta, quando a gente vai passar para uma outra classe espiritual. Literalmente, a gente precisa de um tempo para isso. Então, esse tempo como é que é garantido? Pela densidade da matéria. A densidade da matéria é, como diz Kardec, como se fosse um vidro sujo, né, que vai velar a luz desse espírito, vai impedir que ele faça todas as coisas que ele pode, porque senão qualquer espírito desestruturaria o próprio universo, né? A gente ia querer fazer tudo do nosso jeito, como até hoje a gente faz, né? Ou seja, a razão da maioria dos nossos sofrimentos é justamente porque a gente planeja uma coisa, espera que isso aconteça, não acontece, a gente briga com isso e sofre, né? Seja lá o que for. Mesmo as coisas mais concretas, a gente entra no emprego e acha que é para a vida toda, é demitido, a gente sofre, a gente, né, tem um ente querido, acha que vai ter que morrer antes desse ente querido, o ente morre antes, a gente sofre. Nosso sofrimento, boa parte das vezes, é em função das expectativas não cumpridas. Então, as coisas acontecem, a gente não dá conta delas acontecerem de uma forma diferente daquela que eu esperava, e aí sofre com isso. Então, imagina, se eu tivesse de posse todos os poderes espirituais, com certeza, em vez de sofrer, eu ia querer que as coisas mudassem, né? E a gente ia ficar fazendo várias quebras das estruturas para poder diminuir o nosso sofrimento. Então, a gente vai aos pouquinhos, vai tomando posse das coisas aos pouquinhos. E quando a gente olha para a sociedade, a gente entende muito bem que, puxa vida, se tomando posse das coisas aos pouquinhos, a gente já faz tanta bobagem que dirá se fosse de vez, né? Então, a gente precisa dessa etapa de aprendizado, né? O espírito não nasce pronto, ele nasce, né, simples e ignorante e vai desenvolvendo o conhecimento, desenvolvendo a informação, desenvolvendo as questões morais para poder ir evoluindo e vai mantendo nesse equilíbrio. Então, existe um progresso dos espíritos, eles vão avançando, né? E vão passando. Kardec escuta dos espíritos a respeito de algumas ordens dos espíritos, né? Então, ele considera a ordem mais evoluída espíritos puros. E vamos lá esclarecer, porque esse também é uma coisa que sempre causa dúvida. São espíritos puros, são os espíritos perfeitos, não sei o quê. Mas, para a gente, humano, quando a gente fala de perfeição, a gente imagina alguma coisa que está pronto, perfeito. Não tem mais nada para fazer, já está perfeito. Acabou, né? Encerrou-se um processo. Ora, o espírito
ele é imortal, ele não é eterno. Quem é eterno é Deus. Deus existiu, sempre existiu e continuará existindo. Nós somos imortais. Nós tivemos uma criação e não vamos ter final. Se não tem final e chegasse o momento que alguém dissesse para você assim, está pronto, acabou, vai fazer o que depois disso? Imagina, né? Quando a gente chega na situação de que não há mais nada para fazer, a gente é invadido literalmente por uma sensação de angústia, porque, caramba, então vai chegar um ponto que eu não tenho mais nada para fazer, eu vou estar perfeito, eu vou ter a eternidade do tempo na minha frente esperando? Não, não é isso. A evolução é constante, a gente vai o tempo todo evoluindo aí, muitas vezes, mas como constante? Não pode ser, tem que ter um limite, né? Afinal de contas, a gente vai ter que ter um limite, mas se Deus cria permanentemente, sempre vai ter alguma coisa que ele criou e que eu ainda não conheço, né? Então, o tempo todo eu vou ter coisas novas para aprender, eu vou ter relações novas para desenvolver, eu vou ter outras tantas coisas que estão me esperando. O que ocorre é um exemplo, vou usar outra expressão humana, que a gente tem quando a gente olha para o céu e fala da abóbada celeste. A gente vê as estrelas como se elas estivessem todas na mesma distância, como se elas estivessem numa abóbada, né? Mas elas não estão na mesma distância. Tem estrelas que estão muito mais distantes que outras. Tem, né, galáxias. A gente olha, às vezes, um pontinho e não é uma estrela, é uma galáxia que a gente está vendo. Então, assim, existe toda uma profundidade ali que eu não consigo ver porque eu estou olhando aqui da distância dos meus olhinhos. Aqui. De um para o outro, eu olho para aquilo e vejo tudo num plano, como se estivesse colado num plano. É assim, é quando a gente está no meio do processo. Eu olho e digo, não, então chega uma fase que todo mundo é perfeito, não tem mais nada que fazer. Né? Eu não vou conseguir virar e dizer, não, sabe o que é? Jesus precisava evoluir ainda nisso, 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 nisso. Ele errou. Ele devia ter feito de outro jeito. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque antes de eu começar a minha jornada evolutiva, antes de eu chegar no planeta Terra, ele já era um espírito que cuidava da evolução do sistema solar. Então, imagina, e ele era dois espíritos que faziam isso. Imagina, então, ele tem pelo menos 4 bilhões de anos na minha frente. Né? Ele já está bem mais adiantado. Ele é meu veterano, eu sou calouro dele. Né? Exatamente essa condição que a gente está. Jesus é nosso irmão, ajudando a nossa evolução. Por isso ele vem, por isso ele dá tantas canjas para a gente, ensina como fazer, etc. Mas ele está muito na frente. Está tão na frente que eu não consigo distinguir se ele está mais atrás ou mais na frente de outro espírito crístico. Então, para mim, dali para frente, é perfeição. E o que a gente chama literalmente de perfeição? Quando não há mais a necessidade do uso da matéria para que aquele espírito evolua. Então, no momento que eu não preciso mais encarnar, eu cheguei na perfeição. Por quê? Está tudo feito? Acabou? Né? Perfeito? Não, não acabou, não. Ainda tem muito mais para aprender. Ali é o início. É o início da jornada. Eu ainda vou conhecer muita gente, eu ainda vou fazer muitas relações, ainda vou ajudar muitas outras pessoas que estão no meio da jornada, porque é assim que funciona. A gente passa a ser co-criador, né? A gente é co-criador o tempo todo. A gente está ajudando os tantos que já precisam de nós. À medida que a gente for evoluindo, isso vai aumentando até chegar, né, a espíritos puros. Então, a primeira ordem que Kardec vai ouvir dizer é justamente os espíritos que atingiram a perfeição. Né? Ele não tem mais imperfeições, mas ainda tem muitas coisas a aprender. E eles simplesmente não precisam mais encarnar. Então, em que planetas eles estão? Em todos. Porque eles passaram a se distribuir para ajudar a que as leis de Deus funcionem bem, né? Para que a gente atrapalhe menos as leis de Deus, que elas funcionam sempre. Né? A segunda ordem são os espíritos bons. Aí Kardec vai ouvir falar que são espíritos que estão no meio da escala. Então, eles querem praticar o bem, né? E até já possuem alguns atributos, mas ainda precisa passar por provas. Né? Então, ainda precisa evoluir e mostrar que aquilo foi incorporado, e mostrar que eles sabem do que estão, né, fazendo. Então, eles ainda precisam passar por provas. E se a gente pensar bem, né, é uma etapa em que é importante, porque assim, a gente aprende uma coisa e acha que sabe, mas só vai provar se sabe mesmo no momento que utilizar ela. Aí você descobre o quanto ainda tinha por desenvolver. É essa a prova que tem. E na terceira ordem, aí são os espíritos imperfeitos, né? Que estão na parte de baixo, normalmente são ignorantes, né?
ainda são muito ligados às paixões. E o que é paixão? A paixão é quando eu pego a minha necessidade e coloco na frente de qualquer outra pessoa. Tanto faz o que o outro sinta, tanto faz o que o outro precisa, tanto faz. A minha necessidade é maior do que qualquer coisa. Isso é tipicamente a paixão, né? A gente às vezes pensa na paixão, só a paixão, né, física, a paixão de se apaixonar por alguém, e é no mesmo sentido. Aquela pessoa vira mais importante que qualquer outra. É o exemplo clássico disso, é aquela coisa, não, olha, teve um acidente, morreram 25 crianças. Ai, meu Deus, não, mas seu filho salvou, graças a Deus. E os outros? Os outros não, os outros tudo bem, eles terem desencarnado. A gente tem ainda essa coisa. Aquelas pessoas por quem a gente tem uma paixão, a gente considera como se fosse de outra ordem, superior às outras que eu não tenho. Né? E não é assim, porque, na verdade, todos somos espíritos, todos temos uma relação entre nós, todos estamos juntos, né? É a mesma turminha, eu brinco assim. Né? Então, os imperfeitos ainda estão muito ligados às paixões. E aí, em função dessa priorização meio truncada, muitas vezes, eles vão praticar o mal, eles vão dar importância mais a uma coisa do que atende a uma necessidade deles, do que qualquer outra. Também tem aqueles que são levianos, né? E aí usam muitas vezes de malícia para provocar algumas contrariedades. Eu fico sempre pensando, né? Agora acho que não tem mais, porque ele já se aposentou, mas tinha sempre aquelas... fugiu até o termo. Do Faustão, tinha umas brincadeiras sem graça que passava ali, e eu via que a gente ria sempre daquilo, né? E eu ficava dizendo assim, nossa, como ele está atrasado, né? Às vezes era uma criança que estava caindo e a gente rindo daquilo, achando muito engraçado. E a única graça que tinha é porque alguém se machucou e não fui eu. Né? Então, assim, isso não tem nada de muito engraçado, mas mostra como a maioria de nós ainda está nessa fase meio zombeteira, né? De achar engraçado o sofrimento do outro, engraçado o sofrimento passado, né? O Chaplin aqui dizia que assim, a comédia é calcada justamente no sofrimento do outro, no sofrimento passado. Dentro dessas ordens, no fim das contas, a gente ainda tem outras divisões, né? Deixa eu ampliar aqui. A gente tem ainda outras subdivisões que a gente vai, se quiser, pode entrar mais nisso, né? Então, a gente, dentro dos imperfeitos, vai ter espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, que são aqueles que vão falar, que, né, têm conhecimento, acreditam até mesmo que sabem mais do que sabem na realidade. Né? Tem espíritos neutros, tá? Né? E tem espíritos batedores e perturbadores. Né? Vou voltar a dizer a mesma coisa, né? A gente vira e mexe ainda está bem nessa fase. Naqueles que já são bons espíritos, né? Eles são benevolentes, são espíritos sábios, espírito de sabedoria, né? O que é a diferença do espírito sábio para o de sabedoria? O espírito de sabedoria é aquele que se dedica mais às questões morais, né? Então, os conhecimentos ainda são limitados, mas as questões morais são o foco para ele. Espíritos superiores, que juntam esses dois aspectos, da ciência e da bondade, e os espíritos puros só têm uma ordem, uma classe, porque, no fim das contas, eu não consigo mais avaliar ali dentro, dizer, não, esse aqui tem isso e não tem aquilo. Já chegou todo mundo, né, a estar na mesma situação, na mesma etapa para mim, a tal história, eu vejo todos na mesma abóbada, né? Pois bem, fui rapidinho, não sei se eu vejo que não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, a gente também já está em cima da hora, né? Deixei pouco tempo para pergunta, né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer, mas parece que não. Então,